Aleluia. Amém, meus irmãos. Glória a Deus, a graça e a paz a todos que estão aí nos assistindo. Nós vamos agora para o momento da nossa reflexão, sobre o que nós temos estudado, o que nós temos lido, e da nossa série, Enraizados. Obrigado. Quem conhece o pastor Alberto? Deus abençoe. Glória a Deus, meus irmãos. Assim como Lucas disse, espero que vocês estejam felizes aí, em nome de Jesus. E hoje nós vamos aí para mais um episódio da nossa série Enraizados. Nós falamos sobre os solos, Nós falamos do primeiro solo, falamos do segundo solo. Alguém lembra aí do primeiro solo, qual que era? Primeiro solo da intimidade. Segundo solo, o solo do serviço, que foi dito semana passada pelo nosso pastor. E hoje nós vamos para o terceiro solo. Para quem não sabe, nós estamos acompanhando o livro Enraizados, tá? Essa série foi tirada desse livro, nós estamos aí refletindo, nós estamos na leitura desse livro, estamos estudando esse livro, estamos pegando esses princípios tão maravilhosos e divinos desse livro e trazendo aqui para que eu e você venhamos crescer em maturidade, venhamos crescer enraizados no Senhor, amém? Então, vamos para o nosso terceiro solo? O solo da comunidade. Aí onde você está, diga aí, solo 3, comunidade. Eu quero convidar você então a abrir a sua Bíblia lá em 1 Samuel, capítulo 22. Abra a sua Bíblia aí em 1 Samuel, capítulo 22. Glória a Deus. Primeiro livro de Samuel, capítulo 22, nós vamos ler o versículo 1 e o versículo 2. Para quem está acompanhando o livro, está lá para o final, já estamos chegando no final do livro, solo 3, comunidade. 1 Samuel, capítulo 22, versículo 1. Eu não vou dizer quem achou, diga glória a Deus, porque eu não vou ouvir, mas diga glória a Deus mesmo assim, onde você está. Então está escrito assim em 1 Samuel capítulo 22, versículo 1. Então Davi se retirou dali e se escapou para a caverna de Adulão. E ouviram-no seus irmãos e toda a casa de seu pai. E desceram ali para ele. E ajuntou-se a ele todo homem que se achava em aperto, e todo homem endividado, e todo homem de espírito desgostoso, e ele se fez chefe deles. E eram com ele uns 400 homens. Amém? Somente até aí. Então nós vemos aqui, amado, algo muito interessante. Davi tentando fugir e algumas pessoas indo atrás dele. E nessa caverna, Davi se torna líder desses homens. Desses mais ou menos 400 homens. E ele era líder de que tipo de pessoas? De pessoas ricas, de pessoas bem resolvidas, de pessoas sem problemas? Não, meus irmãos? Ele era líder, ele se tornou líder de pessoas que tinham muitos problemas, de pessoas que eram endividadas, de pessoas que realmente estavam passando por algum aperto, por alguma dificuldade na vida dele. Provavelmente eu e você estaria nessa turma se fosse nos dias de hoje. Provavelmente eu e você iríamos estar com Davi na caverna de Adulão. Então só para você entender, mas Fernando, o que isso tem a ver com comunidade? Eu quero dizer, amado, que muitas vezes Deus, Ele nos coloca no meio de muitas pessoas de um jeito meio que desajustado, de pessoas muito complicadas, para nós convivermos com elas. Pois é, aqui Davi estava fugindo de problema. E o que ele encontrou? O que Deus fez com que acontecesse? Com que ele se reunisse com pessoas muito problemáticas, com pessoas com muitos problemas, e mesmo assim, ele se tornou líder delas. Ou seja, Davi teve que aprender a lidar com essas pessoas. Davi teve que aprender a ouvir o problema dessas pessoas e liderá-las em meio a esses problemas. Olha só que chave isso. Amado, Davi, todos sabem que ele foi chamado para ser rei. Então, muitos reis, eles só ficam no meio do povo nobre, só ficam no meio das pessoas que vão elogiá-los, que vão mimá-los. Porém, Deus colocou ele no meio de pessoas problemáticas, que ele teria que entendê-las, que ele teria que ouvi-las, que ele teria que realmente passar por essa experiência. O que essa experiência fez com Davi?
Essa experiência de comunidade fez com que Davi criasse raízes para que ele tenha um reinado realmente que prevalecesse, que prosperasse. Só para você entender então, amado, esse contexto. Sabe, a nossa cultura de hoje em dia é uma cultura que é muito individualista. Se você for ver no livro, fala de uma missionária que ela foi fazer várias viagens, mas eu quero trazer um pouquinho mais resumido aqui para você. Eu quero dizer que realmente, se você for entender o contexto da sua vida hoje, o contexto até mesmo no Brasil, não é só em questão da pandemia que nós estamos isolados. Antes da pandemia mesmo, muitas pessoas já estavam isoladas. Antes da pandemia mesmo, muitas pessoas já estavam sofrendo sozinhas. Antes mesmo da pandemia, muitos já estavam sem a comunidade. Só para você entender, amado, a nossa cultura, infelizmente, ela valoriza muito o estar sozinho. A nossa cultura valoriza muito o individual, o individualismo. Só para você entender, em algumas culturas, mais para a África, para você entender como que as comunidades africanas vivem. Não existe o pronome meu, pronome possessivo no singular, meu, não existe em algumas comunidades, por exemplo, do Quênia. Nessas comunidades, eles só falam nosso. Eles falam aquilo que eles vivem. Se você ainda não conseguiu entender, a nossa cultura é individual, mas existem muitas culturas que pregam exatamente o contrário. E sabe de uma coisa? A cultura do cristianismo prega o contrário do individualismo. É claro que a sua salvação, ela é sim individual, porém, entretanto, todavia, você não foi chamado para viver sozinho. Você não foi chamado para estar sozinho. Amados, a nossa comunidade cristã, ela funciona só quando nós estamos juntos. O individual, ele não nasce no coração de Deus. Nós temos que entender que o cristianismo, ele traz uma contracultura. Que o cristianismo, ele quebra muitos paradigmas da nossa mente, principalmente o paradigma do ego, do individualismo, disso aqui é meu, e pronto, e acabou. Só para você entender um pouquinho mais nessas comunidades do Quênia, tem uma história muito interessante no livro que fala que essa missionária estava curiosa para entender a cultura do que estava acontecendo. Então ela pede para um missionário amigo dela descrever o que acontecia nessa comunidade do Quênia, como é que eles viviam, porque já tinham essa questão da palavra, não existia o meu, só existia o nosso. Como é que eles viviam? Ele fala que para você ir ao mercado, talvez para você ir da sua casa no mercado, você leva 15, 20 minutos no máximo. Mas lá nessa comunidade, para você ir ao mercado, você tinha que tirar mais ou menos 1h30. Sabe por quê? Porque nessa comunidade você não pode passar por um conhecido sem ficar no mínimo uns 10, 15 minutos conversando com ele. Sem tirar mais ou menos um tempo para você ficar em comunhão com aquela pessoa, com aquele seu amigo. Eu tenho certeza que se você já foi ao mercado, ou você, quando foi comprar algo, você encontrou um conhecido seu. Eu quero te perguntar, você teve pressa para ir logo fazer o que você tinha que fazer? Ou você desfrutou da presença e da companhia dessa pessoa? Uma pessoa que talvez você não via há muito tempo. Olha só, nessa comunidade que eles vivem, esse exemplo de comunhão, esse princípio de comunidade, eles vão ao mercado, mas eles sabem que eles não vão voltar rápido, porque se eles encontrarem, provavelmente vão encontrar alguém que eles conhecessem, eles parariam e conversariam e dariam atenção para essa pessoa. Um outro exemplo que ela deu foi quando estava no banco e pegou a fila do banco, e aí ele percebeu que as pessoas estavam desistindo da fila. As pessoas começaram a ir embora da fila. E ele começou, mas por que o pessoal está indo embora? Aí uma das pessoas que estava na fila indo embora falou assim, porque tal pessoa que estava na fila é amiga do caixa. E eles estão conversando. E provavelmente eles vão demorar. Amado, nós ouvindo isso deve ser um absurdo. Eu tenho certeza que você deve estar falando, que absurdo. Como assim? Eu vou embora do banco porque o caixa está conversando? Eu vou demorar 1 hora para ir ao mercado só porque eu vou encontrar um conhecido meu? É só para você entender que a nossa cultura individualista, a nossa cultura da pressa, a nossa cultura do que tem que ser logo, está quebrando algo chamado comunhão.
algo chamado desfrutar das pessoas que estão ao seu redor, do amor delas. É claro, amado, que eu não vou falar para nós sermos tão radicais assim, de demorar 1 hora para ir no mercado, de ir embora na fila do banco. Mas nós temos que entender que essa cultura ela traz um princípio, que essa cultura ela traz um valor. E é o valor da comunidade. É o valor da comunhão. E esse é o nosso terceiro solo, o solo da comunidade. O solo de você não estar sozinho. Amados, tudo que nós estamos ministrando aqui, nós temos que, é claro, trazer para a palavra de Deus e trazer de acordo com aquilo que Jesus viveu. Então vamos lá. Jesus Cristo, ele vivia uma vida de comunidade. Uau, isso é muito bom, isso é maravilhoso. Jesus, ele viajava com seus discípulos. Jesus, ele dormia com os discípulos. Jesus, ele comia com os discípulos. Jesus, ele estava sempre com os discípulos. Mas você pode me falar, mas Fernando, Jesus, ele se retirava para orar sozinho. Olha só, Jesus, em algumas vezes, se retirava para orar sozinho. Se você for pensar na lógica dessa frase, isso quer dizer que ele estava com alguém quando ele se retirava. Que ele sempre estava com a comunidade. E algumas vezes ele se retirava para orar sozinho. Mas depois que ele orava sozinho, para onde que ele voltava? Para a comunidade. Para onde que ele voltava? Para a comunhão dos seus irmãos. Olha só, nós temos que entender algumas chaves da vida de Jesus. Que realmente nós temos que ter uma vida de oração. Assim como nós falamos no primeiro solo, o solo da intimidade, nós temos que ter o nosso momento de secreto com Jesus. O nosso momento de intimidade com Deus. Porém, esses momentos, eles têm que também ter os momentos de comunhão, de comunidade. Jesus, ele tinha uma intimidade verdadeira com seus discípulos. Eu não sei se você imaginou Jesus brincando com os discípulos, Jesus discutindo com os discípulos, Jesus contando piada com os discípulos, eles rindo e conversando junto. Às vezes nós temos uma visão da vida de Cristo que é uma visão muito religiosa. A gente acha que Jesus andava na cidade e os anjos cantavam para ele, ninguém se aproximava, ninguém podia tocar, não. Jesus, ele tinha um relacionamento com os discípulos. Jesus, ele tinha intimidade com os seus discípulos. Ele sempre estava junto com eles, ele estava em comunidade. Jesus Cristo viveu aqui na terra, enquanto ele viveu aqui na terra, ele viveu em comunidade. Glória a Deus. Então, como é que nós temos que viver? Em comunidade. Vamos ler lá em Mateus capítulo 5, versículo 24. Nós vamos entender que a comunidade está no coração de Deus. Como assim, Fernando, no coração de Deus? Vamos lá, Mateus capítulo 15, versículo 24. Está escrito assim. Mateus 5, 23. Eu errado aqui. Mateus 5, 23. Glória a Deus. Vamos abrir aqui que eu tinha marcado errado. Está escrito assim, meus amados. Mateus 5, 23. Eu, porém, vos digo que portanto, se trouxesse a tua oferta ao altar e ali lembrares de que seu irmão tem alguma coisa contra ti, deixa ali diante do teu altar a tua oferta e vai reconciliar-te primeiro com teu irmão e depois vem e apresenta a tua oferta. Eu sei que esse versículo é um versículo muito conhecido. Eu acho que muitos já leram esse versículo. O que ele quer nos dizer? Qual o princípio que ele quer nos trazer? Que sim, você tem um relacionamento com Deus, porém o seu relacionamento com Deus ele está totalmente ligado ao relacionamento com seus irmãos. Ou seja, se acerte com seus irmãos, tenha um relacionamento com seus irmãos, para você conseguir ter um relacionamento com Deus. João 17, versículo 20. Vamos ler o que está escrito lá. E não rogo somente por estes, mas também por aqueles que pela sua palavra hão de crer em mim, para que todos sejam como tu, ó Pai, és em mim, e eu em ti, que também eles sejam um em nós, para que o mundo creia que tu me enviaste. Eu dei-lhes a glória que a mim me deste, para que sejam um, como nós somos um. Eu neles e tu em mim, para que eles sejam perfeitos de unidade, e para que o mundo conheça que tu me enviaste a mim, e que os tens amado a eles como tens amado a mim. Eu li todos esses versículos para vocês,
para vocês entenderem qual que é o poder da unidade e como que isso está no coração de Deus. Para você entender que nós temos que ser um, que nós temos que realmente entender que o nosso irmão importa tanto quanto a gente, que nós devemos amá-los como nós nos amamos. Então, a comunidade, ela nasce no coração de Deus, e Jesus em várias passagens deixa isso muito claro, que nós temos que viver em comunidade, que nós temos que amar os nossos irmãos, que nós temos que viver junto com eles. Sabe, a Bíblia, ela conta uma história maravilhosa. Se nós formos pegar a história da Bíblia toda, nós vamos fazer um compilado e vamos pensar, o que é a Bíblia? A história da criação, a história da queda, a história da redenção, a história do nosso encontro de volta com Jesus. Porém, muitos interpretam a Bíblia como a história da criação, da queda e da salvação sua individual. Mas nós temos que entender que Deus, que Jesus Cristo, Ele amou o mundo de tal maneira. Sim, Ele amou você particularmente, Ele amou você individualmente, mas Ele, do mesmo amor que Ele te amou, Ele amou a pessoa que está do seu lado. Da mesma forma que Ele amou você, Ele amou a uma comunidade inteira. Então a Bíblia não é uma história apenas de criação, queda e redenção individual. A Bíblia é uma história de criação, queda e redenção de uma comunidade. E redenção de muitas pessoas, não apenas a sua, não apenas a minha. A nossa redenção como igreja. E como igreja nós iremos encontrar novamente. Glória a Deus por isso. A queda, ela trouxe uma palavrinha chamada separação. Olha para você entender. Deus, Ele quer nos trazer unidade. E a queda nos traz separação. Então, quando vem a redenção, é muito bom nós falarmos que os nossos pecados foram perdoados, sim ou não. O seu pecado foi perdoado, sim ou não. Eu tenho certeza que os seus pecados foram perdoados pela obra da cruz. Mas as boas novas não se resumem apenas no perdão do seu pecado. Existe também a boa nova que agora nós somos feitos um com Jesus. E glória a Deus! Você entende que existe sim a redenção do seu pecado, a redenção do pecado do mundo. E que fora essa boa nova do nosso perdão, existe a boa nova que nós agora somos um nele, que nós não estamos mais sozinhos, que agora nós podemos viver em comunidade. Glória a Deus. O cristianismo, amado, a igreja, um cristão, ele só funciona em comunidade. Não tem como nós sermos cristãos saudáveis, um homem e uma mulher de Deus saudáveis, se nós não vivermos em comunidade. Eu não sei se você já ouviu aquela frase, eu mais Jesus somos maioria. Tenho certeza que talvez você pode até ter usado essa frase, eu e Jesus somos maioria. E em parte essa frase é uma verdade, por quê? Porque Ele é maior do que qualquer problema seu. Porque Ele é maior do que qualquer inimigo seu. Digo glória a Deus por isso. Ele é maior do que qualquer situação adversa que você esteja passando. Porém, amado, você tem que entender que essa frase nem é de toda é verdade. Por quê? Você mais Jesus, Ele aponta você para algo. Quando você se relaciona com Jesus, Ele te direciona para algo. Jesus nunca disse, agora sou só eu e você. Jesus nunca disse, agora você não precisa de ninguém. Pelo contrário, quando você se conecta com Jesus, Jesus conecta você a outras pessoas. Vou repetir isso. Quando você se conecta com Jesus, Jesus conecta você a outras pessoas. Quando você tem um encontro com Deus, Deus vai fazer com que você tenha encontro com outras pessoas. Quando você se converte a Jesus Cristo, Deus vai fazer, Jesus Cristo vai apontar você para pessoas. Assim que você conhece a Jesus, você não vive mais sozinho, porque Jesus te apresenta uma família. Jesus te apresenta uma comunidade pela qual você vai viver, aprender, crescer e amadurecer e criar raízes. A comunidade é um solo para se criar raízes, para amadurecer. Você não foi criado para estar sozinho. Então a frase correta, eu e Deus, é igual à maioria? Não é essa. A frase correta é eu mais a família de Deus, eu mais os meus irmãos e Jesus somos maioria. Aí sim você vai encontrar força para lutar todas as suas batalhas.
Glória a Deus. Na palavra de Deus existem muitos princípios acerca de unidade, acerca de comunhão, acerca de amor ao próximo. Mas existe uma passagem que fala que se você não consegue amar aquele que vê, como amará aquele que não vê? Se você não consegue amar o seu irmão, como é que você consegue amar a Deus? Entre tantas outras coisas, Jesus ele sempre aponta para as pessoas. Jesus ele sempre aponta, ele sempre quebra o individualismo. Ele sempre traz o valor da comunidade. Glória a Deus. A independência e o isolamento, eles não combinam com a sua nova vida. A cultura de Cristo é de humildade, é de comunidade, é de estar junto com seus irmãos. Vamos ler lá 1 Coríntios capítulo 12. Glória a Deus. 1 Coríntios capítulo 12, versículo 25 e 27. Está escrito assim: para que não haja divisão no corpo, mas antes tenham os membros igual cuidado uns dos outros. De maneira que se um membro padece, todos os membros padecem com ele. E se um membro é honrado, todos os membros se regozijam com ele. Olha que maravilhoso isso. Você entende o que Paulo está trazendo aqui? Qual o princípio que Paulo está trazendo aqui? Que nós fazemos parte uns dos outros. Que nós só vamos conseguir chegar a uma plenitude de maturidade uns com os outros. Que nós temos que entender que o outro importa sim, tanto quanto eu. Nós temos que entender essas coisas, porque o cristianismo ele só funciona em comunidade. Nós somos membros uns dos outros. Fazemos parte de um só corpo, onde Cristo é o cabeça. Glória a Deus. Lá em 1 Pedro, capítulo 5, versículo 5, fala sobre servirmos uns aos outros e ainda nos submetermos uns aos outros. Agora isso pode pegar para muitas pessoas. Como assim eu vou me submeter a qualquer pessoa agora? Entenda, amado. Eu já tenho alguns anos de igreja e eu vou dizer para você que eu já vi muitas pessoas se submetendo aos líderes, mas que não conseguia servir aos que estavam embaixo. Você entende que é uma falsa humildade para conseguir chegar a algum lugar? Pessoas que se submetem à liderança, que honram a liderança, isso não está errado, isso está certo, mas a pessoa não tem um coração de honrar também aqueles que estão abaixo dele, de honrar também aqueles que estão no mesmo nível que ele, só honram os que estão em cima. É uma honra falha, é uma honra que não tem o valor da humildade. Você entende que Jesus Cristo, ele honrava o Pai, mas honrou os discípulos que estavam abaixo dele? Ele mesmo lavou os pés. Nós voltamos um pouco para o nosso solo 2 do serviço, que falam muito sobre isso. Nós temos que entender a importância de todas essas coisas, de nos submetermos uns aos outros, que nem sempre você vai estar certo, que nem sempre você vai ter algo a ensinar, você vai ter que aprender. E isso você só consegue em comunidade. Glória a Deus. É que a nossa sociedade, ela celebra muito quem consegue as coisas sozinho. A nossa cultura, ela celebra aqueles que não precisam de ninguém. Mas entenda que nós estamos aqui colocando uma contracultura na nossa sociedade, a esse mundo. As pessoas acham que aqueles que não precisam de ninguém são fortes, e que aqueles que precisam de alguém são fracos. Mas entenda que sim, nós precisamos uns dos outros, porque se nós andarmos sozinhos, nós nunca seremos completos. Nós fazemos parte uns dos outros. Esse é o nosso estilo de vida. Nós temos que aceitar, de forma urgente, temos que aceitar que precisamos uns dos outros. Eu não consigo sozinho. Eu não consigo crescer na minha maturidade cristã sozinho. Eu tenho que ter uma pessoa comigo, eu tenho que ter uma comunidade comigo, eu tenho que aprender, eu tenho que ensinar, eu tenho que ouvir e ser tardio no falar, eu tenho que me submeter, eu tenho que aprender.
Se nós tentarmos funcionar fora do modo de Deus, sermos cristãos fora do modo de Deus, nós não somos mais cristãos, amados. Vocês estão conseguindo entender esse princípio? Esse solo que é tão importante? Porque é muito lindo você ter uma intimidade com Deus. Só que você não vai conseguir ter o solo do serviço sem o solo da comunidade. E a sua vida com Deus, a sua intimidade com Deus está totalmente ligada à sua intimidade com seus irmãos. Ao quanto você serve e se submete aos seus irmãos. Esses 3 solos não andam sozinhos. Eu tenho um solo da intimidade, mas eu não tenho um solo do serviço. Então você já não tem um solo da intimidade, porque a sua intimidade não está servindo para nada. Eu tenho o solo da comunidade, mas eu não tenho o solo da intimidade. Então você está na comunidade, mas você não consegue absorver nada, porque você não tem vida com Deus. Você entende como esses 3 solos andam juntos e fazem com que as raízes cresçam, se aprofundem e ganhem força? Amado, uma das coisas que o livro traz, que realmente é uma frase muito verdadeira, é que o isolamento mata. É isso mesmo. O isolamento mata. Então, Fernando, eu tenho que deixar minha máscara, eu tenho que ir para a galera. Entenda que eu estou falando acerca da comunidade, acerca da comunhão com os irmãos. Eu não estou falando nada da pandemia, não tem nada a ver. Entenda algo, o isolamento da comunidade igreja, quando você se isola por vontade própria, nós ouvimos isso no domingo retrasado, de não andar sozinho, não estar sozinho, sobre esse isolamento. Um isolamento ruim, um isolamento que traz tristeza, que traz depressão, um isolamento que traz sofrimento. Um isolamento ruim. Então não se isole, por mais que nós estejamos na pandemia, talvez você seja da classe de risco, você não pode ficar isolado. Faça ligações, faça chamadas de vídeo, esteja em comunhão com os grupos, faça alguma coisa, mas não se isole, porque você pode aprender, você pode se submeter, você pode crescer. Glória a Deus. Conta uma história que existia um homem que tinha um escritório e ele ficava muito tempo ocioso nesse escritório, sem fazer nada. Ele falou, vou comprar um aquário para que esse meu tempo ocioso não seja tão chato assim. Então ele comprou um aquário. E nesse aquário ele comprou 2 peixes bem grandes e deixou nesse aquário. E foi passando o tempo, ele viu que esses 2 peixes grandes não faziam muita coisa legal. Que o dia dele continuava cheio de tédio. O que ele fez? Poxa, eu vou comprar mais peixes, vou comprar alguns peixes coloridos, alguns peixes que façam coisas mais legais. E ele foi até o local, perguntou, olha, eu queria comprar peixes que sejam mais interessantes. E aí o vendedor apresentou alguns peixinhos bem pequenininhos, que eles nadavam em cardumes, coloridos, bonitos. Ele falou, eu quero esses aí. E ele pegou 10 desses peixinhos e levou. Ele colocou no mesmo aquário que os 2 peixes grandes. Está pegando a história, está entendendo a história. E ele colocou nesse aquário os 10 peixes pequenos e os 2 peixes grandes. E esses peixes pequenos nadavam em cardumes. E até aí nenhum problema. No segundo dia ele começou a perceber que um peixe desses cardumes estava nadando separado. Então tinha um cardume de peixes nadando juntos e um se separou. No outro dia, quando ele voltou, não tinham mais 10 peixes. Tinham 9. Ele contou e recontou e falou, está faltando um peixe aqui. Foram se passando os dias, ele viu que mais um peixe tinha se separado do cardume. Enquanto o cardume nadava junto, nenhum problema, mas tinha um separado. E quando ele chegou no outro dia, não tinham mais 10, não tinham mais 9, tinham 8. E assim os dias foram se passando e sucessivamente, um se separava e logo sumia. Um se separava e logo sumia. Até que só restou os 2 peixes grandes e bem gordinhos. O que essa história quer nos trazer, amados? Eu acho que você já entendeu o que essa história quer nos trazer. Muitas vezes nós estamos andando em comunidade, em unidade, e aí não tem problema algum, porque se você está fraco, o outro te fortalece. Se você está frio, o outro vem e te esquenta. Se você está desanimado, alguém vem te dar uma palavra de ânimo. Você está junto. Mas aí alguma coisa acontece na comunidade, algum motivo, seja lá qual for, e que você se separa. Que você não anda mais junto. Que você não nada mais junto. E aí você se separa da comunidade. E aí o diabo vem. Você tem que entender, amado, que o diabo ele quer te fazer se isolar para matar você.
matar espiritualmente, matar o seu propósito, matar os seus sonhos. O inimigo fará de tudo para isolar você. Ele vai te ferir, ele vai te magoar, ele vai te trazer vergonha, ele vai talvez ofender você, ele vai mexer no seu orgulho. Ninguém me controla, ninguém manda em mim, eu vou fazer do meu jeito. E aí nós não queremos parecer vulneráveis. Nós não queremos que ninguém diga o que nós temos que fazer. Mas entenda que somente através da comunidade você encontra graça para vencer nas lutas. Como assim, Fernando? Porque quando você se separa da comunidade, é porque alguma coisa aconteceu. E a sua justiça própria foi muito alta. E a sua ofensa foi mais alta que a graça. Mas quando você, por mais que você sofra, você permanece em comunidade, você está demonstrando, você está manifestando graça. Porque apesar de tudo você continua, apesar de tudo você continua submetendo, apesar de tudo você continua servindo, apesar de tudo você continua amando. Isso manifesta a graça de Deus. Quero dizer algo para você, porque eu não vou mentir, porque isso realmente acontece. Infelizmente, na comunidade você vai ser ferido. Infelizmente, na comunidade pode acontecer coisas que você fica ofendido. Mas eu quero dizer uma coisa, a comunidade também vai curar você. A comunidade também vai sarar você. A comunidade também vai trazer força e maturidade para você. Eu nunca vi ninguém ficando mais forte no isolamento. O isolamento, ele precede a queda, a morte espiritual. Por isso que a Bíblia nos fala, quão bom e quão suave é que sejamos em comunhão com os nossos irmãos. Se Deus fala que é bom e que é suave, por mais que as coisas pareçam que não são tão boas, que não são tão suaves, se você entender a revelação disso, e se você viver em humildade como Cristo viveu, entendendo que deve servir e se submeter e ser humilde, você vai entender que essa palavra é uma verdade, que é muito bom e é muito suave estar em comunhão, em amor. Eu já estou finalizando. Passando aqui para um dos últimos pontos que fala que nós não podemos ficar sem a comunidade. Que às vezes a comunidade ela fica até meio que bagunçada, parece uma bagunça, mas a comunidade ela funciona. É o modo que Deus criou para nós vivermos. Eu não sei se você já teve problema no seu casamento. Eu não conheci nenhuma pessoa que nunca teve problema no casamento, mas vamos lá. Quando você tem problema no seu casamento, você guarda para você? Ou você tem alguém para te ajudar? Quando você tem problema na sua área financeira, você guarda para você? Ou você procura alguém para ajudar? Conta uma história nesse livro também, sobre um homem que procurou o pastor e falou, pastor, eu estou me separando. E o pastor fala, mas por que você está se separando? Porque eu dei o meu melhor e eu não consegui. Mas o pastor falou, mas quanto tempo que vocês já estão lutando? Ele falou, já estamos lutando há mais ou menos 1 ano e não conseguimos resolver nosso casamento. E o pastor pergunta, mas por que vocês não falaram comigo? Amado, se você está passando por algum problema, procure alguém para te ajudar. Pedir ajuda não é sinal de fraqueza. Pedir ajuda é sinal de humildade. Pedir ajuda não é sinal de fraqueza, é sinal de humildade. Se está com dificuldade no seu casamento, peça ajuda àqueles que têm mais vivência no casamento. Se você está com dificuldade na sua vida financeira, peça alguém que você sabe que pode te ajudar na sua vida financeira. E nem sempre o pedir ajuda na vida financeira é pedir dinheiro emprestado. É pedir conselho de como organizar a sua vida financeira. É pedir sabedoria, é pedir conselhos para que você venha realmente ter sabedoria e organizar e administrar suas finanças. Porque, amado, tem pessoas que sabem mais do que você. E você tem que ser humilde para reconhecer isso e para aprender com essas pessoas. Quero dizer para você, amado, que as áreas que são mais maduras na minha vida, eu não consegui maturidade sozinho. Eu consegui maturidade ouvindo pessoas maduras. Então entenda, esse casal aqui ele falou, não tenho mais força, eu dei o meu melhor e não consegui. Sabe por quê? Porque o melhor dele não é o suficiente. O seu melhor não é suficiente para você vencer. Sabe o que é suficiente? É o seu melhor, junto com o melhor de outras pessoas. Porque o melhor de outras pessoas influencia a sua vida e fortalece a sua vida. Você suga a sabedoria, você suga a força, você suga a estratégia de outras pessoas e você consegue se fortalecer e seguir. Lá em Provérbios,
capítulo 3, versículo 20, fala sobre conselhos, sobre pedir aconselhamento, na multidão de conselhos a sabedoria. E também em Provérbios 11, 14, 15, 22, 24, 6, um dos homens mais sábios da face da terra disse que nós precisamos pedir ajuda, pedir conselhos, ouvir de outras pessoas. As decisões que são tomadas em comunidade, elas tendem a dar certo. Aquelas que são tomadas sozinhas, elas tendem a dar errado. Nós temos que ser humildes para pedir conselhos. Então, nós já estamos praticamente finalizando o livro. Na verdade, finalizamos. Mas você tem uma escolha, depois de toda essa leitura, depois de todos esses estudos, você tem uma escolha a seguir. Você pode seguir o caminho da intimidade de Davi, do serviço de Davi e da comunidade que Davi teve. Você entende que a nossa vida de intimidade, a nossa vida de serviço e a nossa vida de comunidade, ela é aperfeiçoada, mais aperfeiçoada que a de Davi, porque Davi não tinha Jesus. Nós temos a nova aliança que nos faz ser um com Ele. Davi não teve exemplo de Jesus no serviço quando o próprio Deus, o próprio Filho de Deus lava os pés dos seus discípulos. Ele não teve também um exemplo de Jesus da comunidade, indicando que realmente nós temos que ser um. Então, só para você entender, a comunidade é um solo indispensável na vida de um cristão maduro. Cristão imaturo, você pode ter certeza que teve problema com a comunidade e que não voltou. Eu e minha esposa, nós estávamos refletindo sobre um livro que nós lemos, um outro livro, chamado Discipulado Radical, que ele fala que hoje em dia é mais fácil você mudar de igreja do que resolver os seus problemas. E essa paulada nós dois tomamos muito bonito. Falei, meu amor, uau. É muito mais fácil você ouvir um conselho de muda de igreja do que ouvir um conselho de vai lá e se resolve. É muito mais fácil você ouvir um conselho de deixa isso pra lá do que um conselho de pergunta, conversa, seja maduro. Então nós temos que entender que nós temos alguns solos, que nós temos que gerar raízes. O solo da intimidade é importante, o solo do serviço é importante, e o solo da comunidade é importante. São solos indispensáveis que nós temos que ter na nossa vida. Nós, da Ibaba Assunção, nós escolhemos viver em comunidade, porque entendemos que a vida em comunidade, que a vida em comunhão é o modo de vida cristão, é o modo que Jesus disse, assim como eu já disse em vários versículos aqui. Não é uma série, ou não são séries que nós estamos colocando aqui daquilo que nós achamos na nossa cabeça. São séries de ensino, são séries de princípio, que se nós vivermos isso, nós seremos muito bem-aventurados, nós avançaremos. Então escolha viver em comunidade, escolha servir aos seus irmãos, escolha ter uma intimidade com Deus, que a sua vida não vai mais ser a mesma. Eu tenho certeza disso. Amém? Amados, que Deus abençoe a sua vida. Esse foi o nosso último episódio aí da série Enraizados. Nós teremos depois sentados na mesa com as perguntas, para nós finalizarmos aí com chave de ouro, e que você venha refletir sobre essa palavra. Se você não entendeu, ouça de novo, leia o livro e seja enraizado na palavra de Deus em Cristo Jesus. Amém? Que Deus te abençoe, fique na graça e na paz, siga as nossas redes sociais, nos siga no YouTube, nos siga no Instagram, nós temos aí nosso Facebook também. Que Deus te abençoe. Amém?